Olá galera, tudo bom com vocês? Boa noite. Estamos hoje iniciando essa live super especial com a Alanis. Oi, gente. Olá Alanis! Primeiramente, né, Vamos seja lá. bem-vinda à nossa live que demorou tanto para sair, mas Obrigada. enfim saiu, que felicidade que a gente conseguiu fazer. Sim, sim, muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui. Ah, Muito feliz. imagina, a honra é toda nossa, fico muito contente que você está participando aqui. E na verdade, quando Obrigada. eu vi o tema, fiquei apaixonado pela proposta. E você é uma grande produtora de conteúdo, então acho que eu tenho o mínimo de obrigação é compartilhar com outras pessoas o que é bom. E eu acho que os formadores de Obrigada. conteúdo, quem forma opinião, tem que compartilhar o que é bom mesmo para que outras pessoas tenham acesso. A gente tem que dar essa visibilidade. Antes Sim, da gente sim. até entrar no tema, eu queria que você falasse um pouco da Alanis enquanto magista e do projeto Sim, Sinfonia da Lua, para o pessoal começar a conhecer, né? sim. Bom, eu comecei a trabalhar com bruxaria muito cedo, foi no ensino médio. Eu tinha aproximadamente 13, 14 anos. Eu não sei se está muito baixinho, acho que chega mais perto. Chega só um pouquinho para ficar um pouquinho mais Sinfonia da alto. Lua. O Sinfonia da Lua, ele começou junto comigo. Foi um projeto que eu comecei mais para ter um Grimório online e para ajudar outras pessoas que eram minhas amigas e que também estavam começando a trabalhar com a bruxaria. E a minha intenção não era que ele crescesse, mas ele cresceu muito, porque eu publicava bastante que eu achava que era interessante, que funcionava para mim, e acabou virando o que é hoje, né? Crescendo muito. E é uma fonte de muito orgulho para mim, porque eu fico muito feliz de poder compartilhar o que eu sei e ajudar outras pessoas também, porque quando eu comecei eu não tive muito auxílio, eu tive muito outras pessoas para me ajudarem. Então eu fico feliz de ser essa orientação, né? Trazer esse ensinamento para as pessoas de uma forma simples e prática. Essa é meu principal foco. Seja simples e prático para que a gente possa incluir no cotidiano e não seja tudo tão envolto em mistérios, envolto em complicações, porque eu acho que não precisa de tudo isso. Ah, que maravilha. Eu acho Mas é tão isso. bacana, eu acho tão bacana que os projetos, pelo menos assim, o meu tem muita similaridade com o teu, nasceu dessa vontade de querer compartilhar com todo mundo. E aí eu até comentei na live do domingo passado com a Marina, que foi justamente a vontade de Sim. compartilhar, o ímpeto por compartilhar aquilo que a gente está estudando de maneira sutil. Aí eu pensei, vou criar frases para pegar frases ocultistas e criar imagens para a tiazinha do WhatsApp e postar lá. E começou assim, um negocinho muito besta, meio que uma brincadeira. E o conhecimento oculto foi crescendo, crescendo. A gente vai conhecendo pessoas, mudando os objetivos, se aprofundando. E eu sou extremamente grato ao projeto por ter me proporcionado conhecer tantas e tantas pessoas. Na verdade, a vida deu um 360 graus com o projeto. Eu acho que você deve ter passado exatamente por uma experiência como essa, né? Mesma coisa, para mim foi bem relevante também. Conheci muitas pessoas muito importantes na minha vida através do Sinfonia da Lua. E é muita gratidão, de fato, pelos relatos que as pessoas trazem de coisas que aprenderam ou do quanto foi importante para elas. E isso é uma coisa que me toca bastante e dá muita vontade de continuar e trazer mais e mais informação, mais coisas novas, coisas que não são vistas com tanta frequência, como é o caso da bruxaria cósmica, que aqui não, simplesmente não tem outra pessoa que fale sobre isso ou que explore esse universo que é cheio de possibilidades. Ah, isso aí é perfeito. Casa muito com o que o conhecimento oculto tem, né? O guarda-chuva do conhecimento oculto tem muito isso. Acho que por isso que eu me identifiquei tanto. O que eu acho tão bacana é que a gente tem a possibilidade de criar essas pontes, né? Eu não sigo a bruxaria cósmica, mas isso não me impede de aprender contigo através da bruxaria cósmica, de trazer algo da bruxaria cósmica para o meu arcabouço, de repente uma forma que você pensa, um conceito ou uma prática ou um caminho que você está desbravando, porque afinal você está num terreno que não tem ninguém desbravando, é você que está desbravando de fato aquilo, descobrindo, dentro da sua descoberta pessoal, você também está moldando um sistema que, assim, existe, a gente vai discutir isso, tu vai trazer toda essa contextualização, mas pelo que eu entendi, existe algo mais conceitual por trás, mas cada um vai fazendo de uma forma e você realmente veio para desbravar esse caminho e eu fico muito feliz mesmo de poder trazer essa questão de criar essas pontes. E um recado que eu deixo para as pessoas de aproveitar.
você consumir determinado conteúdo não significa que você tem que absorver 100% daquele conteúdo e se tornar adepto daquilo. Mas acho que é muito que a Alanis traz. Ela tem o eixo dela de crença, o eixo dela, o sistema dela de crença, e ela vai incorporando outras coisas para dar um arcabouço mais robusto dentro daquele cerne dela. E acho que a gente tem que aprender com as outras pessoas. A gente deixa de aprender por simples preconceito. Eu fico muito feliz de proporcionar essa live e você ter aceitado o convite. Primeiro, ter aceitado o convite, para mim já foi fabuloso. E dia da gente poder conversar sobre a bruxaria cósmica. E a gente também tem um outro evento aí para acontecer, que é a Semana Virtual de Magia e Bruxaria. E a Alanis vai estar comigo novamente numa das lives de Ritos Diários, juntos com o Rodrigo Vignoli. Então, pessoal, já vão se inscrevendo, entra aí no meu feed e já olha, sou o pessoal que está organizando. Sou eu do Conhecimento Oculto, o Eric do Sagrado Círculo, a Nath e o Celso do Círculo Místico e esses convidados maravilhosos. Então já aproveita e também, quando terminar a live aqui, vai lá acompanhar e se inscrever. Mas fico bastante contente da gente estar desenvolvendo essa live, Alanis, e aí já me mandaram algumas perguntas. Acho que eu já vou começar com uma das perguntas que me mandaram lá na caixinha, que é: por que bruxaria cósmica? O nome? O nome é porque se refere ao cosmos. Porque se a gente for falar bruxaria estelar é limitante, porque a gente não vai trabalhar só com estrelas. Bruxaria celestial parece algo mais puxado para anjos, mais para céu, e é limitante também. Então, cósmica de cosmos, de universo. Bruxaria universal também acho que não ia soar da mesma forma, não ia ser muito... Sabe, acaba sendo o único termo que vai revelar e vai tratar mesmo sobre o que é de fato a bruxaria cósmica. É o termo mais abrangente, né? Exatamente. Ah, que bacana. Eu queria saber, acho que talvez seja até um pouco melindroso nessa questão. Existe muita comparação do sistema da bruxaria cósmica com essa vibe toda quântica e essas coisas. O pessoal acaba tendo, ou pessoas que chegam desse arcabouço e correlacionam, te procuram, tem algum tipo de correlação nesse sentido, pra gente já começar a desmistificar. Sim, às vezes sim, mas eu particularmente não sou muito adepta da parte quântica. Eu acho que não tem muito a ver, apesar de ser física quântica e física, astronomia, de fato, física moderna. Astrofísica é muito também, não né? Tem absolutamente nada a ver. Exatamente, então acho que não tem muito. Eu já vi gente vindo falar comigo e perguntar sobre o tema dos arcturianos. Acho que parte da pessoa, né? Parte do que a pessoa acredita. Eu não acredito muito, então pra mim não tem a ver. Mas pra quem acredita, pode ser que tenha. Daí, claro, vai da pessoa fazer essa junção, né? Eu acho legal a gente começar falando um pouquinho do que não é, para o pessoal já ir desconstruindo aquela coisa e ficar aberto, né, a aceitar, entender e ouvir, para entender o que é. Eu acho que é bacana isso. E o que eu achei interessante nesse ponto que tu falou dos arturianos, então, assim, a depender da crença ou do arcabouço pessoal, pode existir meio que uma mitologia cósmica nesse sentido. Então poderia, exemplo, trabalhar a bruxaria cósmica dentro da mitografia, da mitologia do Lovecraft, que é uma mitologia cósmica. Tem alguma correlação nesse sentido? Poderia, tem essa... A gente tem essa abertura. Com certeza. Eu acho até que para quem trabalha mais com um lado mais... me perdi agora. O que eu ia falar? A gente tá falando do Lovecraft, dessa questão das mitologias, que tem, né? Eu poderia até falar também... Quem trabalha com mitologia clássica, trabalhar com a parte dos mitos envolvendo as constelações também funciona muito bem. E todos os objetos astronômicos, eles estão dentro de constelações. Porque, querendo ou não, eles estão em um lugar específico no céu, que tem uma constelação maior que está ali. Então, essa parte dos mitos, das constelações, é bem interessante e pode ser trabalhado de bastante forma. Não só os mitos gregos, mas os mitos de outros lugares, né? Porque existem inúmeras civilizações, inúmeros outros mitos de outras civilizações que também podem ser usados. Ah, que bacana. Por exemplo, existe uma tribo, eu não sei se é a tribo Tupi, mas existe uma tribo indígena que eles consideram o Cruzeiro do Sul o Beija-Flor. Então, é uma visão diferente, que é muito interessante e pode ser trabalhada junto com o lado de arquétipos animais, com o lado xamânico, neo-xamânico. Então, tem muita coisa que pode ser paralela, que pode ser usada junto.
Então, bacana é que assim, poderia colocar aqui duas palavras de ordem para quem escolheu a bruxaria cósmica, é criatividade e estudo, disciplina. Porque não vai achar nada pronto, né? Não vai achar a receitinha de bolo. Assim, Exato. tem as vantagens que a gente pode explorar realmente, que a gente divulgou, né? O céu não é nem mais um limite, porque a gente pode explorar diversos outros campos e trazer tudo isso. Você já falou da psicologia analítica, já fala de astrofísica, já fala de estudo de religiões comparadas, já fala de mitologia, e tudo isso incorporado dentro de uma prática só. Exatamente, dentro de uma prática de bruxaria que também vai englobar as coisas básicas da bruxaria. Porque, claro, a gente não vai só usar a energia de planetas ou de meteoros, de buracos negros. A gente também vai usar a correspondência com cristais, com cores, com ervas. Então, tudo isso vai só somar. É uma energia que ela não vai ser conflitante, ela vai acrescentar só. Então vou pegar essa ponte tua e aí eu queria que tu colocasse para mim as diferenças e as semelhanças entre a bruxaria tradicional e a bruxaria cósmica, já que a gente já começou a desenhar um pouco o que é a bruxaria cósmica. Sim, a diferença ela é muito simples, de fato. A diferença principal é que em vez de tu trabalhar só com as ervas, só com os cristais, o foco, a fonte de energia, vai dizer, a fonte de energia que a gente usa são os objetos cósmicos, os objetos astronômicos que estão fora e que a gente vai canalizar, vai puxar essa energia para dentro do ritual e vai direcionar como a gente quiser. A gente pode usar isso em diversas práticas que são tradicionais da bruxaria. A diferença é só que a gente vai tirar de cima e não de dentro da Terra, daqui desse contexto que a gente está. Mas isso também não impede da pessoa ter essa ligação com a Terra até para se assentar e trazer toda essa energia também emanada do cosmos. Exatamente. Ah, que perfeito. É bacana porque você não precisa dar um reset em tudo aquilo que você acredita para poder começar. Não vai começar do zero. Na verdade, você vai entrar num outro campo, porém você aproveita tudo. Exatamente. Já vai ter essa base e vai pegar essa base para ir só adicionando mais coisas. É o que a gente conversou. Precisa de muita criatividade, precisa ter muito estudo. Acho que o estudo é uma grande palavra de ordem, né? Com certeza. Eu tenho um pouco, tipo, o que foi fácil pra mim é que eu, quando era criança, eu queria muito ser astrofísica. Era meu sonho de infância. Eu queria muito trabalhar com astrofísica. Só que aí passou o tempo, eu percebi que não era o que eu queria de fato. Mas esse amor, ele continuou, sabe? Eu sempre fiquei muito interessada, sempre acompanhei os eventos astronômicos que aconteciam, tudo, todos os avanços científicos também. Então, tudo isso sempre ficava meio perdido, sabe? Eu não sabia por que eu tinha esse sentimento e como encaixar isso. E eu sempre quis colocar isso nas minhas práticas, eu queria muito trazer mais. Porque eu achava que trabalhar só com a Lua, só com os planetas, eu achava um pouco limitante, eu achava um pouco que daria para fazer mais. E daí quando eu descobri, quando eu li um pouco mais a respeito, que simplesmente eu percebi que era tudo isso que faltava. Era olhar para as outras coisas que existem e que podem ser usadas também de formas extremamente efetivas, com poderes muito fortes. Porque se a gente parar para pensar, o Sol não é o maior tipo de estrela que existe. É simplesmente um tipo, mas ele não é tão grande. Existem estrelas que são bilhões de vezes maiores. E por que a gente não pode usar esse corpo que é tão poderoso, que é tão grande, e sempre também a luz dele também alcança a gente. E tudo no universo está conectado. Então isso pode ter um efeito que acontece no macro e também acontece no micro. Isso é uma lei hermética. Já está aproveitando, né? A base Exatamente. filosófica está toda ali também, né? Existem outras também que acabam tendo a ver. A lei do contágio, tudo esteve conectado uma vez. Tudo bem que a gente faz muito tempo, aconteceu há muito tempo, mas é como diz o Carl Sagan, a gente é pluricelular. A gente é feito do que foi criado, dos materiais que foram criados dentro de explosões de supernovas. Porque são as supernovas que trazem os elementos mais pesados para o universo. Então, se não acontecessem supernovas, se as estrelas não passassem por todo o ciclo delas, não existiria vida no universo. Não existiria criação no universo. Então, tudo isso vem de objetos que estão fora e que são ignorados pela maior parte das práticas. Eu acho fantástico, eu acho que é por isso que eu vou acabar me jogando de cabeça contigo na bruxaria cósmica, porque são reflexões que a gente faz, mas assim,
Eu, pelo menos, eu só enxergava essas coisas lá na ciência, na caixinha da ciência, e não conseguia fazer aquele link com a magia, né? Com um sistema mágico. E aí, quando apareceu o teu perfil e a bruxaria cósmica, parece que começou a fazer a ligação, Que a tua fez cabeça ela se expande, você começa a enxergar outras coisas. Eu tô, assim, tô com uma série de perguntas aqui na cabeça, já tô acompanhando aqui o chat, o pessoal tá colocando várias perguntas. Com certeza a gente não vai conseguir esgotar minimamente a bruxaria cósmica em uma live, então eu acho que já pode ficar uma promessa para uma parte 2 pra gente trabalhar, com toda certeza. A gente vai fazer essa parte 2. Mas antes de até responder as perguntas do chat, a Nath e o Eric fizeram umas perguntas bem interessantes. Eu queria entender, acho que um ponto bem importante, Alane, no sentido do como é que você enxerga, como é que você caracteriza, vou colocar entre aspas, caracteriza essas energias estelares, desses corpos estelares e consegue, vou colocar assim entre aspas, classificar essa energia para trabalhar dentro do seu sistema mágico. Como é que esse processo acontece? Bom, esse processo é um pouco de duas partes. É uma junção do lado material e físico, que a gente vai analisar a composição química, qual é o ciclo daquele corpo, como ele se comporta, e depois a gente vai pegar um pouco de intuição e um pouco de trabalhar a gente mesmo, ver como a gente interpreta aquilo, o que faz sentido naquilo. E, por exemplo, o magnetar. O magnetar é uma estrela que ela gira muito rápido, muito rápido. E ela tem um campo magnético extremamente poderoso. Então, obviamente, aqui a gente já encontra duas correspondências, atração e repulsão, porque são duas correspondências que são relacionadas com o magnetismo. Então, ela pode ser usada tanto para atrair coisas, quanto para expelir coisas de próximo, na magia. É muito simples, isso basta tu pensar um pouco, ver o que faz sentido, porque às vezes algumas pessoas podem ter correspondências diferentes. E querendo ou não, a correspondência ela serve para a gente se conectar com aquele arquétipo, com aquela intenção. Então a correspondência não é universal. Ela não vai ser da mesma forma para todo mundo. Às vezes tu pode ter uma correspondência própria que serve para ti, funciona para ti, não vai funcionar para outras pessoas, mas é válida para ti, então funciona. Eu acho bacana porque que acontece? É tipo o branco. O branco para a cultura ocidental tem um significado, para algumas culturas orientais tem um significado totalmente diferente. E aí eu vou fazer um gancho com o que eu estava estudando ontem no grupo de estudos do Kleber Fialho, que está muito voltado para a psicologia. A gente falou da construção da realidade. E assim, minha cabeça meio explodiu. E o que você falou na questão da correspondência casa muito com isso, no sentido de a realidade que eu entendo é meramente uma construção minha. Então, o que eu entendo como mundo, o que eu entendo como universo, o que eu entendo como a minha vida é uma construção minha a partir dos meus sentidos, a partir dos meus processos psíquicos, e eu construí essa realidade paralela que não corresponde à realidade verdadeira. Exatamente. Existe uma lei mágica que é a lei dos universos pessoais, que ela fala exatamente isso. Cada pessoa, ela constrói o seu próprio universo baseado na sua história, no seu passado, no que ela é, no que ela pensa, e nunca vai ser igual de outra pessoa. Cada pessoa tem o seu universo e vive dentro dele, e é isso. Todos eles coexistem, todos eles são válidos, mas cada pessoa vive dentro do seu e nunca vai conseguir ver o que é o do outro. Nunca vai conseguir vestir o chinelinho do outro e andar o dele. Exatamente. Eu acho fantástico isso. Acho que é por isso que eu tô tão fascinado com a bruxaria cósmica. O Eric já colocou aqui a alquimia cósmica. Vamos explorar novos horizontes, né? Para que a gente não tenha amarra. Todas as amarras só existem na nossa cabeça. A gente pode explorar todos esses caminhos. Eu acho que você rompeu muito com isso, né? Rompeu essas amarras e falou, não, quero explorar novos horizontes e quando chegar no horizonte eu vou transcender esse horizonte e vou chegar em outros lugares. Eu acho que é por isso que o Eric é tão apaixonado pelo teu projeto, eu também sou tão apaixonado por esse projeto da bruxaria cósmica. O Eric fez uma pergunta, acho que a gente até já tinha respondido, mas vamos repassar. Ele perguntou se existe algum aspecto devocional na bruxaria cósmica ou depende da prática de cada adepto. Se tem tipo deuses, etc. Acho que depende da prática de cada adepto. Uma coisa que eu queria comentar é que dentro do paganismo tem várias formas de trabalhar com a bruxaria cósmica, mas não é necessário. Pode ser só uma bruxa cósmica que trabalha com o cosmos e vê o universo como sendo a fonte de toda a energia, mas tu pode trabalhar com várias divindades que estão relacionadas com o céu, com a astronomia, com as estrelas.
e usar elas, trabalhar esse lado, esse aspecto de devoção junto com o aspecto prático mágico. Mas isso Perfeito. depende da pessoa, não tem obrigatoriedade nenhuma, né? É Como um assim? caminho muito pessoal. É isso, Livre, né? é um terreno que está sendo explorado e quem está assim, como pioneiro vai construir as bases. E, na verdade, as bases elas vão ser pessoais. Você pode até compartilhar, que é o que você faz, mas a pessoa ela vai ter que experienciar aquilo para criar. Não é um negócio... Quem vive na zona de conforto, eu acho que, assim, como recado, já digo, não é o melhor caminho, né? Não, com certeza não. É Com certeza perfeito. não. Alanis, eu queria. Eu acho que é bem difícil a gente tratar desse ponto, até pelo que a gente já tinha conversado antes no alinhamento da pauta, mas assim, existe um marco que diz, ó, a partir desse ponto, na linha do tempo, começou a bruxaria cósmica? Olha, eu acho que foi mais ou menos 2012. Porque a maior parte. Bom, existem vários textos na rede social Tumblr, que é um lugar onde muitas pessoas praticavam bruxaria de uma forma voltada para a bruxaria cósmica e que elas trouxeram muitas correspondências, fizeram todo esse projeto inicial, colocaram a pedra fundamental para eu até conseguir trabalhar em cima disso. Mas sim, eu acho que foi meados de 2012, sim, não faz muito tempo, é uma coisa muito recente. Mas aí é uma coisa que eu queria comentar também. Tem um motivo pelo qual a bruxaria cósmica só pôde acontecer agora, que são os avanços científicos, né? Antes a gente não tinha noção nenhuma do que existia lá fora de fato. A gente não tinha noção de, tipo, existiam vários tipos de estrelas, que existem buracos negros, foi uma coisa que foi em 1970, que Matéria foi, escura agora, tipo, né? o hospital que foi trazer essa teoria. E para ser provado, demorou muito mais tempo. Então, é só agora que a gente está sendo as primeiras pessoas que podem, de fato, ver os avanços científicos, ler sobre isso na internet, aprender de forma sozinho, né, sem precisar fazer uma faculdade para isso. Ninguém precisa, de fato, seguir uma carreira científica para conseguir ter acesso a essa informação. Basta pesquisar, basta se interessar e ir atrás. Acessar a Então, Sinfonia eu da acho Lua. que também. Mas acho que é um conhecimento que é muito moderno. Por exemplo, Plutão. A gente só foi colocar os olhos em Plutão porque ano passado, eu acho que faz, não sei se foi ano passado ou se faz 2 anos, mas é muito pouco tempo. É muito pouco tempo para a gente realmente saber o que é aquele objeto. Né? Então é isso que tem que ser considerado. Que a gente agora, a gente tem muito mais possibilidade. Porque cada vez mais avanços acontecem. Mais coisas são vistas. Também a primeira imagem de buraco negro também foi ano passado que foi capturada, que a gente conseguiu ver como é de fato. E isso que é legal, que são conhecimentos que só acrescentam mais. Não é esse conhecimento científico é uma coisa que só vem para somar e para trazer mais entendimento de como funciona na parte mágica. E é uma outra forma de nos conectar, né? Colocar o sopro Nossa, vital, até colocou que isso já existia antes, talvez a mudança do nome. Eu acho que, na verdade, é, quando se traz o termo em bruxaria e a ligação do ser humano com a terra, antes a gente tinha um processo de enxergar que o ser humano adivinha da terra. E aí ele era um filho da isso. terra, né? A mãe terra. Tem muito isso em várias tradições que seguem a vertente da bruxaria. E a bruxaria cósmica expande isso e diz: você veio da terra, a terra veio de Mas algum é lugar, isso. veio de algum lugar, X-Day e isso tudo está dentro de um outro ambiente e que você pode explorar muito todas maior. essas camadas. É muito maior. Você pode explorar todas essas camadas. Então, acho que é muito isso. Talvez o nome em si, a terminologia, como você falou, ela se organizou em 2012, mas é um processo, é uma construção. A gente não pode falar que, por exemplo, qualquer outro sistema mágico, ele surgiu do nada. Tem um marco que determina na linha história, a partir dali foi aquilo ali, mas, por exemplo, a magia do caos tem um marco dela, mas foi um processo de construção. Aí teve Que vai colaboração do Crowley, teve colaboração do Spé, teve colaboração de outros magistas anteriores que tinham essa inovação, até culminar no marco histórico que é pontual ali naquela linha e determina, a partir daquilo ali a gente tem agora esse movimento com esse nome. Mas não significa dizer que é exclusivo dali. Agora o que eu acho bacana é que Até porque, ela... Pode falar. É assim, que eu falo a demais. própria Lua, a própria Lua também. A Lua é um objeto cósmico que a gente trabalha bastante, o Sol também. São os dois principais, que a gente trabalha muito na bruxaria, mas a gente não precisa se limitar a eles. Apesar da influência deles ser muito maior, ser muito grande,
e muito presente, os outros também têm a sua influência e também podem ser usados. Mas aí que a gente vê que esse trabalho, essa coisa de se voltar para as estrelas não é novo. Mas a forma como ele está organizado e como ele está mais sintetizado agora, sim, isso é totalmente atual, que não é uma coisa que era trabalhada antes. Mas aí a gente também pode ver as estrelas fixas de Behanian, elas já são conhecidas desde a alquimia clássica. Mas elas também são usadas na bruxaria cósmica e elas mostram como a gente pode trabalhar com outras estrelas que não são elas, que são de influência menor, mas que também são super relevantes e também podem fornecer essa energia para fazer coisas poderosas e incríveis acontecerem. O que a gente está dizendo, eu acho, Alane, é que assim, não é que o homem começou em 2012 ou a partir de agora a voltar seus olhos para os astros e utilizar as energias dos astros. O que a gente está falando é que agora a gente está atuando numa outra camada, muito mais profunda, investigando o que é material para trazer do material a sutileza para você trabalhar dentro de um sistema mágico. E eu acho que isso é extremamente inovador. Porque uma coisa é você falar, ó, o enxofre ele condensa determinada energia e a gente acha que é daquela forma. E o que você faz é investigar o comportamento da matéria, que tipo de radiação aquele corpo vai emitir, como aquilo vai... Então é um estudo completamente diferente do que a gente tem apenas por uma tabelinha que classifica porque alguém disse que aquele elemento tem determinada energia ou age de determinada forma. Acho que é uma visão completamente diferente do que o pessoal está acostumado. Eu acho que é por isso que é tão inovador e apaixonante. Eu gosto muito dessa liberdade. Eu gosto muito dessa liberdade de poder usar de formas diferentes. Eu acho que é uma prática que ela é muito moderna, não só no seu fundamento, mas também na forma de usar, na forma de trabalhar isso no dia a dia. Não precisa ser aquela coisa engessada, não precisa ser rituais super complexos ou super trabalhosos. Tudo isso pode ser muito mais simples, pode ser algo mais como o Eric falou, pode ser mais devocional, de simplesmente querer admirar esses objetos, e se a pessoa quiser, ela pode cultuar eles de certa forma, não tem problema nenhum nisso, e a astrolatria é uma coisa que já existiu, as pessoas já cultuaram os planetas como sendo aspectos divinos. Então, acho que também, se a pessoa tiver interesse e gostar muito, quiser cultuar, fazer oferendas para as estrelas ou para os objetos que ela trabalha, não tem problema nenhum. O pessoal está colocando aqui a Mar. Sempre fui muito ligada à ciência, até pelo meu curso mesmo, mas me mantive muito cética por muito tempo. Mas essa perspectiva de transcender, para mim, faz muito sentido, faz muito mais sentido. E aí, aproveitando esse gancho da pergunta, o que é necessário para começar? Olha, simplesmente dedicação à internet. Se a pessoa tem isso, não precisa mais nada. Porque o que vai precisar? É um processo que ele é dividido em duas partes, que é o estudo da parte astronômica e o estudo da parte mágica. Se tu já tem uma base mágica, então, de bruxaria, outros sistemas mágicos também se aplicam, né? Com certeza, magia do caos, ou até alquimia. Mas se tu já tem esse conhecimento mágico, é só passar para a parte da astronomia e ver, puxar dali aquelas correspondências, puxar dali o que tu pode trabalhar. Se tu não tem, claro, tu vai precisar dessa base de bruxaria, mas eu acho que a pessoa pode trabalhar começando com os astros, mas a pessoa vai precisar de trabalhar muito a visualização, porque a visualização é extremamente necessária. Não tem como fazer uma canalização boa, e a canalização é a base da bruxaria cósmica, é a forma mais efetiva de puxar essa energia e conseguir direcionar ela. Existem outras, mas a canalização é a que dá mais efeito e tu vai conseguir trabalhar melhor. Isso, trabalhar a visualização e depois passar para esse estudo da parte como o que é uma estrela, quais são os tipos diferentes de estrelas, o que é um buraco negro, o que caracteriza esse corpo, como ele se comporta. As estrelas, por exemplo, existem vários tipos diferentes. Existem supergigantes, existem hipergigantes, existe o Sol, que é uma estrela normal, que está na sequência principal. Anãs brancas, todas elas são diferentes, todas elas podem ser usadas de formas diferentes, e essas correspondências também acrescentam. Além das específicas de cada uma, essas gerais também têm influência e também vão reger um pouco de como tu vai trabalhar. Porque a anã branca, por exemplo, ela é uma estrela que está no fim da vida, e ela está esfriando, ela está diminuindo, e ela está ficando mais fraca. Então tu não vai usar uma estrela anã branca para alguma coisa de crescimento, para alguma coisa de novidade, porque isso vai ser uma energia que não vai ser compatível e não vai ser trabalhada tão bem.
Então, tu pode usar uma outra estrela, uma protoestrela que está no começo, ou trabalhar com as nuvens de poeira e de gás, que são esse berçário estelar, que vão gerar essas novidades e que funcionam muito melhor, tem muito mais sentido. Ah, que bacana. O Eric tá colocando aqui, só porque não tá no Liber 777, o pessoal afasta as possibilidades, né? Só porque não tá classificado, acho que é muito o que você falou, né, Alanis? Da gente ter essa questão do estudo. O que eu acho mais bacana é que a gente tem uma parte de ciência e vamos colocar assim uma parte de arte por trabalhar muito com a questão da intuição, das canalizações. E se uma pessoa vinha me falar e me disser que isso não é magia, acho que está muito enganado, porque o conceito mais consagrado pelo Crowley, que diz que magia é uma ciência e uma arte, e alguém chega para mim e diz que isso que você está fazendo não é magia, eu acho que a pessoa tem que voltar e estudar os seus conceitos tradicionais e preconceituosos antes de apontar o dedo, porque é exatamente isso. Você está levando a um ponto muito, não vou nem colocar um extremo, mas um ponto muito ideal. Você tem um equilíbrio entre a ciência muito bem consolidada, dando total subsídio e base, trabalhando também a questão da criatividade, da intuição, que tem muito ligado com a própria arte. Então, estamos trabalhando com as duas polaridades. Alguém falar ao contrário? Eu tenho percebido também que é muito um processo de nós, dentro do nosso microcosmo, que é muito micro, a gente olhar para o macrocosmo e encontrar esse equilíbrio entre os dois. Encontrar, usando energias de fora, energias que são muito primordiais, mais primordiais que o nosso planeta. A gente usa essas energias de uma forma para trabalhar o nosso micro, né? Fazer essas mudanças que acontecem no macro aqui dentro. Ah, perfeito. Eu queria ter um ponto que eu queria colocar, Landis. Acho que a gente não vai conseguir de fato esgotar esse tema. Esse tema é fantástico, mas para o pessoal começar a quebrar alguns paradigmas, eu acho que faz assim: pega qualquer documentário na Netflix que trate do cosmos, ou talvez até o próprio Cosmos do Carl Sagan, ou a versão repaginada que tem lá, né, também na Netflix. Assiste qualquer episódio daquele e enxerga por um viés mágico aquilo que eles estão trazendo e percebe como não faz tanto sentido e a gente acabou perdendo muito tempo não voltando a olhar para essa outra realidade em trazer para o nosso contexto e ficar limitado ao que já foi determinado. É um convite que eu faço para quem tá assistindo a live que ficou curioso. Assiste e vai com esse olhar agora. É perfeito, é bem isso mesmo. Porque uma coisa que eu faço muito é ficar na Wikipédia lendo inúmeros artigos sobre as estrelas, sobre as nebulosas, e daí através desse processo de leitura, de aprender, que muitas das coisas simplesmente surgem e vão se formando, né? Tu vai percebendo muito mais essas associações. E é uma coisa que eu recomendo muito, é que sempre se deve pesquisar bastante. Quando tu pensa em usar algum corpo celeste, o essencial é ir olhar imagens. Geralmente, os astrônomos eles fazem várias imagens diferentes com filtros diferentes ou com satélites e formas de capturar telescópios diferentes. Então, são visões diferentes que a gente tem de um mesmo objeto e que pode ser trabalhado de forma diferente através dessa própria visão. Perceber coisas que existem ali, mas que estão ocultas. Ah, fantástico. Alanis, então como é que a gente consegue integrar todo esse arcabouço científico às nossas práticas? Como é que a gente faz esses links? Acho que você até já comentou um pouco, falou da questão que, assim, em termos magísticos, você tem que ter algumas habilidades, você tem que estar muito bem treinado com algumas habilidades, como visualização, meditação, canalização. Se você não tem isso muito bem afiado, você acaba sendo limitado a sua experiência dentro da bruxaria cósmica. Mas a partir da sua experiência, o que é que você poderia trazer de dica para quem vai querer começar a partir de hoje? Olha, o principal é usar o que já tem de base. Não precisa, que nem foi dito antes, não precisa mudar nada, não precisa pagar o que já pratica. Tudo isso vai só acrescentar, vai só trazer mais. Se tem coisas que tu gosta de fazer e que funcionam para ti, isso é ótimo e tu só vai mudar o foco da tua energia. Tu só vai, ou em vez de usar tipo, só essa erva, tu vai usar aquela erva e tu vai consagrar ela com a energia daquele astro, seja um buraco negro, seja um asteroide, seja um cinturão de asteroides. Existem inúmeros objetos diferentes que podem ser usados. Eles podem ser combinados também, só que daí o problema é que isso vai depender muito de ti canalizar, e isso gasta muita energia.
Então, assim, Grimório, por exemplo. Grimório é uma coisa que, se tu tem um, tu só vai usar ele, separar uma partezinha para colocar essas anotações que são relevantes, para trazer também esse conhecimento físico, né? Esse conhecimento material dessas informações e colocar as suas correspondências, as que funcionam. Né? Esse processo de anotação é muito importante, de vivenciar isso, trazer isso para a prática. Porque não adianta só estudar, porque tu não vai conseguir sentir aquilo de fato, não vai, tu vai sentir um pouco daquela associação, mas tu vai deixar de lado muito, muito mais que pode ser trabalhado. Então, principalmente praticar, né? E não precisa ter medo, porque não são energias que vão te fazer mal ou que vão ser muito pesadas. Geralmente é bem tranquilo. É uma coisa que tu vai sentindo o teu limite, tu vai percebendo até onde tu pode, mas são energias muito primordiais, muito poderosas, mas que elas são sutis ao mesmo tempo. Não é nada muito, muito denso, nada muito... se a gente for falar um pouco de buracos negros, aí já é uma parte separada. Porque eles realmente são muito... É uma característica do corpo, né? Complicados. Exatamente, é muito mais complicado. Mas também é uma ótima forma de trabalhar. Os buracos negros, eles são muito bons para banimento, só que é um tipo de banimento que ele simplesmente elimina. Não tem como desfazer, não tem como acabar com aquilo, foi feito, foi feito. E vai ter repercussões por bastante tempo, porque é uma energia muito poderosa, uma energia muito forte, de fato. Quanto mais a gente conversa, mais a gente vai ficando fascinado. Essa questão que tu falou agora do buraco negro e do banimento, então não é pra qualquer um, não é pra você, tô com raiva de uma pessoa, vou fazer isso aqui, não, tem que estar consciente do que vai fazer. Eu gosto muito de usar pra purificação, porque é uma coisa que, tipo, tu vai purificar um lugar, tu não quer de fato nada daquilo. Então tu pode usar, uma coisa que eu gosto muito é fazer sigilos. Eu faço sigilos associados com os corpos, e esse é o que eu uso para buracos negros. É o que eu fiz. Então eu gosto de fazer nas pedrinhas, e daí eu uso o sigilo para facilitar. Do outro lado tem um espiral. Que bacana, lindo isso. Então, Alanis, o que a gente percebe é que você pode estar num paradigma, num sistema de bruxaria, você pode estar na magia cerimonial, você pode estar na magia do caos, você não pode estar em nada disso, estar na sua religião, tranquilo, que não existe choque, não existe conflito entre as suas crenças e o que você está se propondo a estudar. Sim. E daí outra coisa legal, claro, é sempre lembrar dos dias e dos horários planetários, que eles são muito importantes. Foi uma outra pergunta que me fizeram, se tem dia e horário para fazer os feitiços. Sim, são os mesmos da magia planetária, os mesmos que a gente usa tradicionalmente para os planetas, eles podem ser usados. Eu recomendo, tem muita gente que não trabalha com os planetas da astrologia moderna, que daí é Urano, Netuno e o Plutão. Mas eles podem ser usados e tem dias que podem ser, acho que Plutão é correspondente a Marte, mas eu não tenho certeza. Mas a gente pode usar também, eu acho bom usar, porque a gente vai excluir planetas que são parte do nosso sistema se a gente está usando coisas que são de muito mais longe, né? Não faz sentido. Acho que, inclusive, os próprios asteroides, eles também podem ser usados. Também tem correspondências para cada um deles. Vários objetos que estão no cinturão de asteroides, o próprio cinturão de asteroides, o cinturão de Kuiper, que fica além do sistema solar, que protege. Então, tudo isso é acrescentado, isso vai somado. Mas é muito bom usar os horários e dias planetários, porque eles influenciam bastante e eles trazem essa egrégora de externo, né? Eles trazem essa egrégora de fora e de coisas que estão influenciando aqui no micro. O que eu acho bacana, fantástico, é que a gente vai observando, tem muita gente que diz, eu aprendo eu gosto de aprender com a vida. A vida é o meu grande livro de sabedoria. E às vezes a pessoa não leva isso de fato a sério para refletir, para observar, para trazer. E dentro do sistema da bruxaria cósmica, você leva isso ao extremo da realidade. Porque você de fato vai aprender com a vida, e com a vida num sentido muito amplo, extremamente amplo, e extremamente orgânico e diferente, porque cada nova descoberta é uma nova possibilidade que você tem para explorar. Agora, recentemente, aí eu já também sou curioso no estudo dos astros, tiveram várias descobertas em relação a Saturno, várias descobertas em relação a várias luas de Júpiter, e aí você abre todo um leque de novas possibilidades ainda dentro do próprio sistema solar, né? Sim, tem uma foto do hexágono de Saturno, que é uma coisa que eu já usei em feitiço, inclusive.
Foto da grande mancha de Júpiter também. Esses espaços específicos eu já usei em feitiços e já tive bons resultados. Porque, por exemplo, a mancha de Júpiter, ela é um furacão, ela é uma tempestade, um ciclone, está acontecendo há milhares de anos, faz muito tempo. E tá lá, simplesmente acontecendo. Então é esse movimento que eu puxei para o feitiço e foi muito bom. Funcionou muito bem. E Junto, aí, claro, com os arquétipos do planeta, né? e aí eu faço uma pergunta para os céticos. Tem toda essa movimentação, significa, quer dizer que tudo isso que está acontecendo não gera energia e essa energia ela não pode ser canalizada? Aí eu faço essa pergunta para começar a quebrar também, né? As pessoas que ainda têm resistência em tentar entender. Então você vai ignorar que, assim, falando de uma perspectiva física, existe a física da coisa, o universo funciona dessa forma, tem toda essa mecânica, e você vai ignorar que isso não existe e que você não pode aproveitar. Quer dizer que é mais fácil acreditar que existe uma entidade extrafísica em um outro plano que é intangível, que gera energia, que você utiliza, canaliza e utiliza, e você não consegue fazer isso com um planeta ou com qualquer que seja o corpo celeste. Eu acho que é uma boa argumentação para quem é cético, né? E ainda fica com a resistência ou com algum tipo de preconceito e não consegue perceber a potencialidade e o quão você está sentada de fato no chão, com o pé firme, bem consciente e coerente no que você está praticando. Cara, pra começar na bruxaria... Gente, colocaram um monte de perguntas e eu com o chat parado aqui. O meu começo na bruxaria foi marcado por muito conflito pessoal, porque eu era uma pessoa muito cética, era uma pessoa muito voltada para o lado da ciência, e eu não acreditava que a religião, a espiritualidade e a ciência podiam ser equilibradas. Eu achava que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, e que a religião era inferior, eu achava que essas crenças, elas eram limitadoras, mas quando eu comecei no meu processo na bruxaria, quando eu comecei a minha dedicação, foi um processo bem complicado de perceber e refletir muito, né? Ficar nesses conflitos de será que o que eu tô pensando, será que o que eu tô sentindo não é verdade, não faz sentido? Será que eu tô sendo iludida pela minha própria mente? E foi um processo que demorou muito, mas eu não consegui nunca me separar do meu ceticismo, da minha crítica às coisas que simplesmente não são tão fundadas num preceito que faça sentido. Eu preciso que as coisas tenham uma estabilidade, que tenham lógica, porque senão não funciona para mim, eu não consigo praticar. Tem que suprir o meu cérebro também, não só o meu coração. É importante, é o equilíbrio, né? A gente está tendo um equilíbrio, não está nem no extremo nem no outro. O Eric colocou uma pergunta interessante. Ele perguntou, aí a pergunta foi bem grande, mas ele falou dos 7 planetas clássicos, quadrados mágicos e sigilo. Acho que você meio que já respondeu um pouco disso, que você tem que fazer essas correlações. Mas ele perguntou se esses corpos celestes, eles também têm tipos de seres não físicos, se eles geram ou são regidos ou formam seres não físicos ou são energias brutas. Eu considero que sejam energias brutas, mas aí, como sempre, eu não gosto de ser detentora da verdade universal. Eu acho que se faz sentido dentro de uma crença, se está inserido dentro de algo maior, pode ser que sim, né? Uma coisa que eu já trabalhei, que na bruxaria também, que trouxe um pouco desse meu interesse, que me voltou um pouco para o universo, foi trabalhar com os dragões, a magia dracônica. E a magia dracônica, ela está muito relacionada. Quem trabalha com dragões, nossa, vai se sentir muito em casa na bruxaria cósmica, porque eles são entidades que estão muito mais voltadas para o universo e também para outras dimensões. E a bruxaria cósmica também vai abraçar um pouco disso, porque, querendo ou não, esses corpos, eles também existem em outras dimensões. Eles ultrapassam isso, né? Eles existem aqui, mas eles estão existindo em outras também. Até porque a estrela, por exemplo, ela é simplesmente uma bola de energia. Ela está ali fazendo fusão de elementos primordiais e gerando coisas mais pesadas dentro dela. Então, acho que é essa energia criadora mesmo, criadora de fato. Porque é a morte de uma estrela que gera a possibilidade de haver coisas mais pesadas e mais complexas, né? Carbono, por exemplo, e outros materiais. Eu acho que a bruxaria cósmica veio assim e falou: vocês dizem tanto que trabalham com energia. A ciência hoje descobriu que matéria pode ser convertida em energia. E agora a gente utiliza essa energia de forma canalizada para fazer as nossas atividades, para desenvolver os nossos trabalhos. Então é basicamente um viés de confirmação do que a gente já acreditava num campo hipotético. Exatamente.
E tem um lado também da magia, da matéria escura, da energia escura também. Que hoje em dia a gente sabe que isso faz 98%, compõe 98% do universo, é uma coisa que não é trabalhada. Nada, ninguém trabalha com a energia escura, mas ela é a maior parte do que existe. A maior parte do nosso universo não é nem visto e a gente não sabe como funciona. Então tem toda essa aura de mistério envolvida, toda essa aura de escuridão que há e que também pode ser trabalhada de alguma forma. Show. O colega do Cervejando, ele perguntou qual é a definição de energia para vocês. E ele colocou aqui matéria é onda. Para mim, a energia é o que faz tudo. É o que é a menor não, é tipo a menor de palavra. Relaxa. Menor um bloco de construção seria algo assim? Tipo isso, exatamente. É o que une tudo e é o que dá origem a tudo, que é matéria. Antimatéria daí já seria o oposto. Seria a polaridade oposta, no caso. Porque existe antimatéria também, e também dá para trabalhar com isso. Então a gente pode colocar que a matéria é energia congelada, colocar algo nesse sentido, entre várias aspas, óbvio, né? Não sou físico, nem... Por exemplo, eu concordo, né? A gente não tem como comprovar, mas eu concordo com a teoria das cordas. E para mim a energia são as cordas. São as cordas que vibram em determinadas frequências, determinadas velocidades e que formam as partículas elementares, que daí elétron, quarks também, os quarks principalmente. Acho que são essas cordas que fazem as partículas menores, que fazem daí os outros átomos, que daí compõem o resto da matéria. É fantástico. A gente poderia ficar a noite toda conversando sobre essas coisas, né? Na verdade, é uma temática sem fim. Mas, já caminhando para o final, porque daqui a pouquinho a gente até encerra a live, eu queria que tu trouxesse umas dicas gerais para o pessoal que vai começar, que se interessou, por onde... Você já me mandou 4 textos base, que eu vou deixar linkado na descrição dos vídeos, no podcast também, no YouTube e aqui no IGTV, no Instagram, vou deixar linkado para o pessoal, mas já recomendo sinfoniadalua.blogspot.com para vocês acessarem e ter essas informações, mas eu deixo com você essas dicas gerais. Diz aí pra gente. Bom, as dicas gerais é principalmente não ter medo de arriscar, não ter medo de praticar e fazer as coisas, colocar a cara no sol mesmo e fazer. Principalmente ver o que tu se atrai, ver o que tu tem interesse, quais dessas energias tu acha que faz mais sentido e que tu pode usar. E aproveitar isso, né? Incluir principalmente no que tu já pratica, não necessariamente excluir, né, e deixar de fora. Só vai colocando, vai acrescentando, porque através dessa prática, através dessas simples atividades, por exemplo, consagrar um chá, consagrar o teu alimento para essas energias, oferecer também é bem legal. Mas trazer isso para o dia a dia de uma forma simples, sem muita complicação, sem precisar se preocupar, porque é através dessa vivência que tu vai perceber mais e vai conseguir entender como trabalhar melhor. Tu vai aperfeiçoar mais essa tua prática. Interessante. Então, de dica geral, primeiro começar a ler os textos que tá lá no Sinfonia da Lua, que já vai estar linkado, acho que isso é importante. E para quem não tem base nenhuma dentro de um sistema mágico, está curioso, eu acho que é importante trabalhar aquelas habilidades que você falou, né? Acho que prioritariamente é isso. Também, muito importante, se concentrar, tentar visualizar os corpos é muito legal também. Por exemplo, pega uma foto, parece um planeta, por exemplo, pega uma foto de como ele é de fato e tenta visualizar com a tua cabeça, tenta visualizar e através da visualização tenta sentir aquela energia, tenta ver o que te inspira, o que vem na tua cabeça, e vai trabalhando de uma forma intuitiva mesmo, tirando a lógica e sentindo tudo aquilo. E principalmente ler bastante sobre astronomia também. Estar conectado com os ciclos do universo, com os eventos astronômicos, chuvas de meteoros, por exemplo, que são eventos raros, que não acontecem sempre, mas que são extremamente poderosos e que trazem muita energia para a nossa vivência. O Cervejando colocou aqui vários conceitos dentro da física no nosso chat, e aí vou puxar um aqui que eu acho que dá para fazer um link legal. Ele diz que
que se uniu à equação da matéria e energia de Einstein com a equação da onda de Max Planck, provou a dualidade. Então a gente já sabe, né, que existe uma dualidade de onda-partícula, e o que eu acho isso aí só corrobora com outro ponto, que se você tem energia, a energia ela vai se dissipar no espaço enquanto onda, aquela onda depois se condensa de novo numa partícula. Isso casa perfeitamente com um sistema mágico, já que você vai canalizar uma energia, essa energia vai se comportar como onda e você vai materializar aquilo dentro da sua realidade como uma matéria palpável, talvez não, com outro nível de energia, com uma outra sutileza, numa outra dimensão, possivelmente sim. Mas isso aí só mostra como a física está explicando o fenômeno mágico que a gente estuda. Exatamente, nada não é um conflito, né? É só uma acreção, só vai adicionando cada vez mais. Deixa eu ver aqui que o pessoal está colocando um bocado de coisa aqui e eu acabei me perdendo. Eu acho que aqui, ó, o Círculo Místico colocou que na magia de origem hermetista o conceito de energia é diferente. Tudo é energia. E eu acho que isso não é dissonante do que a gente já vem estudando, do que a filosofia antiga dizia, do que a ciência está comprovando agora, que de fato tudo é movimentado na energia, mas em estágios diferentes. É como a energia ela é manifestada em estágios diferentes. Se eu pegar uma relação cabalística e enxergar as emanações, eu estou emanando o quê? Estou emanando energia que foi se condensando de forma diferente e se manifestando na nossa realidade de forma diferente. Eu acho que tá casado, só que às vezes a gente fica se batendo por não encontrar os termos similares para conseguir conversar. Exatamente. No meu blog tem um texto que eu escrevi um tempo atrás, que foi uma correspondência que me veio de inspiração, texto que me veio meio por inspiração a ideia, e depois eu fui ver mais a fundo e, tipo, fez muito sentido, que é a correspondência dos chakras com as ondas eletromagnéticas. A luz, ela se comporta como onda, né? E a luz que a gente vê é só dentro de um espectro visível. Existe um espectro maior. E esse espectro maior, ele está dentro de uma correlação com os chakras, porque eles têm 7, e a própria, se tu for olhar o comportamento dessas ondas, como elas são criadas, onde elas estão inseridas, faz muito sentido. Mas simplesmente encaixa perfeitamente. Só prova que o que a gente estuda antes de falar assim, vou começar a praticar estudar bruxaria cósmica, só prova que tudo que você tem antes é uma bagagem que você vai utilizar e que só vai, na verdade, comprovar tudo aquilo que você já estudava. Alanis, acho que nosso tempo de live já está acabando. A gente tem aí mais uns 4 ou 5 minutos para falar. Eu gostaria que você fizesse suas considerações finais, falasse um pouco do seu site, principalmente do site. Eu sei que tem muita novidade vindo por aí, mas eu não vou adiantar. Eu não sei em que pé está, vou deixar para que você mesmo comente do teu projeto. Então traz para a gente aí suas considerações finais e fala um pouco também de onde o pessoal te encontrar, onde acessa todas essas informações. Certo. Bom, tem a Sinfonia da Lua. A Sinfonia da Lua eu tento trazer um pouco mais de magia prática. Eu tenho um projeto no Padrim também, que é para quem quiser apoiar o projeto e ajudar a crescer mais. Dentro do Padrim tem uma revista mensal que eu faço todo mês. Fica em média de 20 páginas, com mais conteúdo sobre ocultismo e bruxaria. Ela fica no preço de R$10 por mês. Simples, mas para quem quer ajudar também. Eu faço as consultas oraculares através do Insta, pelo WhatsApp. Estou com a agenda aberta. E, por fim, eu estou escrevendo um livro sobre bruxaria cósmica. Tá bem encaminhado, mas eu estou tendo problemas com o layout. Mas tá para sair em breve. É isso, principalmente. Vou continuar trazendo bastante material de bruxaria cósmica, que esse é o meu foco atualmente, é o centro das minhas práticas. E acho que é isso. Passa a voz para ti. Vamos deixar... Tem muita coisa pra gente explorar aí numa live 2, então quem gostou já fica anotado na agenda de vocês que a gente vai fazer uma live 2. Deixa passar a semana de bruxaria que a gente começa a organizar essas coisas, porque a Alanis está envolvida também na semana de bruxaria. Então só lembrando ao pessoal, semana que vem a gente vai começar a semana virtual de magia e bruxaria, então entra lá no meu perfil, conhecimento.oculto, para vocês acessarem toda a programação, se inscrever porque vai ter uma live especial para as pessoas que estão cadastradas lá no link que o Eric do Sagrado Círculo disponibilizou. Então acho que a mensagem que fica é um beijo no coração de todo mundo, luz na sua jornada, e agradeço muito a Alanis por ter participado dessa live. Obrigada. E foi fantástico, e já estou ansioso para a gente começar a segunda. Com certeza, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz. Valeu, obrigadão. Tchau, tchau, pessoal, boa noite, obrigado por ter ficado com a gente até aqui, até a nossa próxima live. Tchau, tchau, e luz na sua jornada. Tchau, Alanis, beijão.